Alguma vez já paramos para pensar em como uma grande ideia nasce, como ela cresce e se transforma ao longo do tempo? Bom, hoje a gente vai mergulhar na história de uma das ideias mais impactantes da ciência, a evolução. É uma jornada fascinante, cheia de reviravoltas, e tudo começa com uma pergunta gigantesca. Pois é, tá aí a pergunta que tirou o sono de muita gente por séculos. Por que o nosso planeta é tão transbordante de vida, com uma variedade tão impressionante de seres? Para a gente achar a primeira pista dessa história, precisamos voltar um pouco no tempo, para conhecer a primeira grande tentativa de montar esse quebra-cabeça. Vamos lá para o início do século XIX. Um naturalista francês, Jean-Baptiste Lamarck, resolveu encarar esse desafio de frente. Ele foi um dos pioneiros a dizer, olha, vamos deixar a mágica de lado e procurar uma explicação natural para toda essa mudança na vida. E a primeira ideia dele foi bem intuitiva, na verdade. A primeira peça da teoria dele é algo que todo mundo entende na prática, o famoso princípio do use ou perca. Sabe quando a gente vai para a academia e os músculos ficam mais fortes? Lamarck pensou, e se a natureza inteira funcionasse assim? Uma girafa estica o pescoço para comer, o pescoço cresce. Um bicho para de usar um órgão, ele encolhe. Parece bem lógico, não é? Mas foi o passo seguinte que gerou toda a confusão. E aqui vem o pulo do gato da história. Lamarck propôs que essas características que o bicho adquire em vida, tipo o pescoço mais longo da girafa, eram passadas direto para os filhos. Imagina só que loucura, o esforço que o pai fez durante a vida já faria o filho nascer com um pescoço um pouquinho mais longo. Uma ideia simples, direta, poderosa. Mas a teoria era elegante, fazia sentido à primeira vista, mas tinha um problema. E não era um probleminha qualquer, era um problema gigante, escondido bem ali, no mecanismo da herança. O X da questão está todo no DNA. Hoje a gente sabe que ir para a academia e ficar forte não muda os genes que a gente passa para os nossos filhos. Uma cicatriz que ganhamos na vida não é herdada. As nossas experiências de vida, por mais intensas que sejam, não reescrevem nosso código genético. E esse foi o erro fatal da teoria de Lamarck. Genial para a época, sem dúvida, mas a ciência precisava de uma nova ideia. E essa nova ideia viria, olha só, de um jovem naturalista a bordo de um navio chamado Beagle. O nome dele, Charles Darwin. E ele não olhou para as mudanças que aconteciam durante a vida de um animal, mas sim para as pequenas diferenças que já existiam entre eles desde o nascimento. E essa mudança de foco a isso mudou absolutamente tudo. A genialidade do Darwin está nesse processo de 3 etapas. Vamos lá. Primeiro, se a gente olhar para qualquer grupo de seres vivos, eles não são todos iguais, certo? Existe variação. Segundo, a vida é uma competição. Algumas dessas variações, um bico um pouco mais forte, uma pelagem que camufla melhor, dão uma vantagem. E quem tem vantagem sobrevive mais e deixa mais descendentes. E terceiro, e o mais importante, essa vantagem é herdada. Então, geração após geração, o próprio ambiente vai selecionando os traços que dão certo. Isso é a seleção natural. E é aqui que a gente entende o tamanho da revolução que ele causou. Antes dele, a ideia dominante era que as espécies foram criadas do jeito que são e nunca mudaram. Eram fixas, como estátuas no museu. Darwin virou essa ideia de cabeça para baixo. Ele nos mostrou um mundo vivo, dinâmico, onde as espécies não são estáticas, mas sim um rio em constante mudança, moldado pela seleção natural. Mas ainda faltava uma pecinha nesse quebra-cabeça. A teoria de Darwin era brilhante, revolucionária, mas tinha um ponto cego. Uma pergunta fundamental que o próprio Darwin, coitado, não soube responder. Pensem comigo. A seleção natural precisa de opções para poder escolher, certo? Ela precisa da tal da variação. Mas, afinal, de onde vêm essas diferenças em primeiro lugar? Por que um passarinho nasce com um bico um pouquinho diferente do irmão? Essa pergunta ficou sem resposta por um bom tempo. A resposta estava escondida no trabalho de um monge, Gregor Mendel, e só foi redescoberta décadas depois. A genética nos deu a chave do mistério. A variação, que é o grande tempero da evolução, vem de 2 fontes principais. Pequenos erros de digitação aleatórios no nosso DNA, que a gente chama de mutações, e também daquele incrível embaralhamento de cartas genéticas que acontece toda vez que uma nova vida é gerada. Então, a gente pode pensar da seguinte forma. Darwin nos deu o motor da evolução, aquele mecanismo poderoso da seleção natural que faz tudo funcionar. E a genética? Bom, a genética nos deu o combustível para esse motor, essa fonte constante de novidades, de variação. Um não funciona sem o outro. Simples assim.
E essa fusão, essa união incrível entre as ideias de Darwin e as descobertas da genética é o que a gente chama hoje de neodarwinismo, ou síntese moderna. É a base de praticamente tudo que a gente entende sobre biologia hoje em dia, uma das teorias mais sólidas e bem testadas de toda a ciência. Ou seja, no fim das contas, a própria ideia da evolução evoluiu. Olha que interessante. Não foi o trabalho de um único gênio isolado, mas sim uma construção, uma escada de conhecimento, com cada cientista subindo nos ombros do anterior para poder enxergar um pouco mais longe. E essa linha do tempo aqui mostra essa jornada perfeitamente. A gente começa com a intuição brilhante de Lamarck, depois dá um salto gigantesco com a revolução de Darwin e, finalmente, encaixa a última peça do quebra-cabeça com a genética. Uma aventura e tanto do pensamento científico. O que nos leva à pergunta final. A história não acabou. De jeito nenhum. A ciência continua avançando, explorando novas fronteiras, como a epigenética, por exemplo. O grande livro da vida ainda tem muitas páginas em branco. Qual será, então, o próximo capítulo a ser escrito nessa nossa busca para entender de onde viemos? Fica a reflexão.